Abriu aí em Êxodo capítulo número 33. Amém? A partir do verso 11 ao verso de número 23, eu vou pedir que você não feche a sua Bíblia, a mantenha aberta pós-leitura. Verso de número 11. O Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com seu amigo. Depois Moisés voltava para o arraial, porém o moço Josué, o seu auxiliar, filho de Nun, se afastava da tenda. Moisés disse ao Senhor: eis que me dizes para conduzir este povo, mas não me disseste quem enviará comigo. Disseste: eu conheço você pelo nome, e você alcançou o favor diante de mim. Agora, se alcancei o favor diante de ti, eu peço-te que me faça saber neste momento o teu caminho, para que eu te conheça e obtenha favor diante de ti. E lembra-te que essa nação é teu povo. Deus respondeu: a minha presença irá com você, e eu lhe darei descanso. Então Moisés disse: se a tua presença não for comigo, não nos faça sair deste lugar. Pois como se poderá saber que alcançamos o favor diante de ti e do teu povo? Será que não é o fato de andares conosco de maneira que somos separados, e eu e o teu povo, e de todos os povos da terra? Verso 17. O Senhor disse a Moisés: farei também isto que você falou, porque você alcançou o favor diante de mim, e eu te conheço pelo nome. Então Moisés disse: peço-te que me mostre a tua glória. E o Senhor respondeu: farei passar toda a minha bondade diante de você, e lhe proclamarei o nome do Senhor. Terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem eu me compadecer. E acrescentou: você não poderá ver a minha face, porque ninguém verá a minha face e viverá. Disse mais o Senhor: eis aqui um lugar perto de mim, onde você ficará sobre a rocha. Quando a minha glória passar, eu porei você numa fenda da rocha e cobrirei com a mão, até que eu tenha passado. Depois, quando eu tirar a mão, você me verá pelas costas, mas não a minha face ninguém verá. Mantenha aberta a tua Bíblia, por favor, para que você possa acompanhar a exposição da palavra, do texto nesse momento, tanto você que está aqui, como você que está acompanhando a nossa transmissão desde casa. Queridos, não tem coisa pior para o ser humano do que ele sentir que está fazendo alguma coisa e no final não tem utilidade alguma. Todos nós gostamos de ser úteis, todos nós sentimos prazer em ser úteis. O ser humano, quando ele perde o prazer da utilidade, e a utilidade ela se vê em diversas formas. Alguém faz uma carreira, alguém faz um curso, uma faculdade, alguém faz um treinamento porque de alguma forma ele quer aplicar aquilo, e quando ele não aplica, há de alguma forma uma frustração, porque ele quer ser útil naquilo que ele aplicou e colocou o coração. Nós, quando somos chamados por Deus para servi-lo, para conhecê-lo, Deus da mesma forma está nos dizendo: você é útil para mim. A única passagem nas Escrituras que causa uma certa confusão é quando em Lucas, Jesus vai dizer ao servo, vai dizer assim: olha, depois de você haver feito tudo o que você fez, você vai ser chamado de servo inútil. Na verdade, esse texto no original quer dizer servo sem mérito algum. A palavra inútil ali não é de não ter utilidade, mas alguém que não tem mérito, que o mérito em si sempre será do Senhor. Portanto, todo o talento, todo o dom, toda a aptidão, toda a desenvoltura que de alguma forma nós temos e ganhamos, ela tem uma finalidade. A finalidade dela é ser usada para tal para a qual ela foi de fato desejada no nosso coração.
Quando Moisés recebe um comissionamento e uma missão, a missão de Moisés está em levar o povo de um lugar a outro, transportar o povo de um lugar a outro. Aparentemente Moisés está cumprindo todo o protocolo e toda a missão para a qual ele foi chamado. Moisés, ele está cumprindo a missão de levar o povo, de conduzir o povo. Ele está agora em um período onde a lei já foi revelada, Êxodo 20 já havia acontecido, várias ações naturais e sobrenaturais de Deus já haviam acontecido. Então Moisés aqui não era alguém que estava ainda no primeiro dia de caminhada, não. Era alguém que já havia percorrido um bom tempo, ainda que as segundas tábuas da lei estavam por ser levadas novamente ao povo. Mas Moisés tem uma inquietação, e a inquietação de Moisés aqui é ser levado um pouco mais além. Moisés poderia se dar por satisfeito, como alguém que se dá por satisfeito e diz assim: eu já tenho tudo o que eu precisava. Deus me impediu para poder levar o povo, e eu estou levando o povo. Deus me permitiu viver experiências, e eu vivi várias experiências. Só que Moisés, de alguma forma, ele está dizendo: tem algo mais. E esse algo mais de Moisés é revelado pela forma que ele se comporta no meio do arraial, pela forma que ele se move no meio do arraial. E eu queria ler o verso 7, para você entender um pouco, por isso que eu pedi que você mantivesse a sua Bíblia aberta. No verso 7 diz assim: ora, Moisés costumava pegar a tenda e armá-la para si fora, bem longe do arraial. E ele a chamava de tenda do encontro. E todo aquele que buscava o Senhor saía à tenda do encontro, que estava fora do arraial. Mas quando Moisés saía para fora da tenda, todo o povo se erguia, cada um de pé à porta da sua tenda, e seguiam-nos com os olhos até ele entrar naquela tenda, ou na tenda dele. Quando Moisés entrava na tenda, descia a coluna de nuvem e punha-se à porta da tenda. E o Senhor falava com Moisés. E todo o povo via a coluna de nuvem que se detinha à porta da tenda, e todo o povo se levantava, cada um à porta de sua tenda, adorava o Senhor. Sabe, Moisés percebe que estava correto o que ele estava fazendo, ele estava seguindo a sua jornada, ele havia preparado no meio de tantas tendas. Lembre que nesse momento o povo ainda não havia entrado à terra de Canaã, estavam ainda no deserto, e no deserto a sua moradia eram tendas. Só que Moisés decide fazer uma tenda separada, uma tenda fora do arraial, uma tenda que todos pudessem ver que era uma tenda única e exclusiva para um encontro, de tal forma que foi chamado de tenda do encontro. Moisés sentiu o desejo, a necessidade de criar uma tenda e separar uma tenda que fosse chamada de tenda do encontro. A nuvem vinha e pairava sobre aquela tenda, todo o povo seguia com o olhar, vendo Moisés entrando naquela tenda dele. Por um momento eu fico pensando e tentando imaginar qual seria, ou a inquietação, os comentários dos demais hebreus aqui, vendo Moisés saindo para a tenda, e lá vai ser o momento. O que será que Moisés está falando com Deus lá? O que está acontecendo lá? Lembre que quem era sacerdote na família de Moisés não era Moisés. Quem era o sacerdote na família de Moisés era Arão. Somente o sacerdote, o sumo sacerdote, podia entrar no lugar que havia de divisão no santuário, no tabernáculo, dentre as três divisões: átrio ou pátio, lugar santo e também o lugar santo dos santos. Apenas o sumo sacerdote entrava no santo dos santos. Logo, não era um lugar que Moisés podia entrar. Moisés até falava com Deus, mas Moisés não tinha essa liberdade de entrar nesse lugar.
Porque quem era o sumo sacerdote era Arão, o seu irmão. A família de Arão era a família que levava o sacerdócio e a entrada no Santo dos Santos. Talvez por conta disso Moisés sente a necessidade de criar uma tenda do encontro, de ter uma tenda do encontro, de armar essa tenda do encontro, de poder encontrar um lugar que ele sentisse que também havia um momento especial para ele. Nós estamos em um mês onde nós estamos trabalhando a temática de frutificando na intimidade com Deus. E aqui o face a face que Moisés desejava era igual à intimidade que o levava a ver a glória de Deus. Sabe, meu querido irmão, irmã, do verso 7 ao verso 11, vai nos mostrar que a intimidade com Deus, ela nasce no lugar secreto. A intimidade com Deus, ela nasce no lugar secreto. É por isso que quando Jesus está falando para os discípulos e para aqueles que estavam aprendendo a respeito e a despeito do reino de Deus e do relacionamento com o Pai, ele está dizendo assim: olha, eu quero ensinar para vocês algo que vocês vão encontrar em um lugar que é completamente diferente. E esse lugar é um lugar secreto. Quando vocês forem orar, vocês vão orar assim. Aí ele começa a escrever e descrever a oração do Pai Nosso. Mas ele compara e ele diz de um grupo que orava nas praças, de um grupo que orava em público, e ele está dizendo assim: olha, mas você vai entrar no lugar secreto, você vai entrar no seu quarto e vai fechar a tua porta. E aquilo de alguma forma deve soar um tanto estranho para muitos dos judeus naquele tempo. Sabe por quê? Porque a grande maioria de judeus simples, viviam em casas onde não se tinham portas de habitações, portas que dividiam ambientes. A grande maioria daqueles judeus não tinham esse perfil de moradia. Mas o que Jesus está usando de alguma forma, metaforicamente dizendo, seja capaz de encontrar o teu lugar secreto, e aí você vai conseguir fazer a tua oração correta no lugar secreto. Seja capaz de encontrar um lugar que seja só de encontro teu e do teu Deus, e certamente você vai conseguir orar da forma que a oração do Pai Nosso precisa ser construída. Perdoem-me os meus irmãos católicos que quase sempre oram o Pai Nosso como um ritual de repetição que não conseguem entender a profundidade dessa oração. E eu amplio para os nossos irmãos evangélicos que muitas vezes também não conseguem entender a dimensão nem a profundidade do Pai Nosso. Porque a maior profundidade no Pai Nosso, ela se dá em compreender o que eu estou orando, que vai só ser revelado no lugar secreto. O Pai, irmãos, é revelado no lugar secreto. O Pai se apresenta no lugar secreto. O Pai é chamado no lugar secreto. E Jesus está dizendo claramente para os judeus, e fazendo um paralelo entre o que aqui também Moisés está vivendo, irmãos, porque aquilo que é vivido no lugar secreto, certamente vai ser visto no lugar público. Meu irmão, tudo aquilo que nós fizermos no lugar secreto será revelado no lugar público. Aqueles pecados que nós cometemos no lugar secreto é revelado no lugar público. Sabe como? Não é porque você escancaradamente ou explicitamente diz assim: eu cometi tal pecado. Mas a nossa vida revela, a nossa atitude, o nosso comportamento revela o que nós fizemos no lugar secreto. Se nós orarmos no lugar secreto, irmãos, o lugar público sentirá a presença que foi adquirida do lugar secreto. Tudo que é vivido no lugar secreto, irmãos, de alguma forma vai ser evidenciado no lugar público. O secreto chama a atenção. O secreto é o lugar onde nasce a intimidade. Olha que
Moisés, ele entra na tenda do encontro e todo o povo o seguia, todo o povo se colocava de pé, erguia quando ele entrava a porta da tenda e quando ele lá entrava, descia uma nuvem e se colocava ali. Queridos, a intimidade com o Senhor, ela sempre será revelada no lugar de comunhão, no lugar secreto. Moisés separava intencionalmente o lugar secreto. Moisés entendia que pode até ser que o meu irmão entre no Santo dos Santos, mas eu tenho o meu lugar secreto. Eu não sei se você está conseguindo compreender isso. Sabe, o que Moisés estava vivendo olha, o meu irmão é sacerdote, ele vai a um lugar, mas eu também vou ao meu lugar de encontro com meu Deus. É quando muitas vezes nós ficamos achando que por ter uma patente eclesiástica é melhor do que a minha chegada até o trono de Deus. Fulano é pastor, é bispo, é apóstolo, é não sei mais o quê. Não, meu querido, minha querida, deixa eu te falar uma coisa. O teu lugar secreto é um lugar onde Deus quer revelar a sua glória tanto quanto o Santo dos Santos. Se no Santo dos Santos o sacerdote vai entrar uma vez, no lugar secreto você pode entrar todo dia. Se no Santo dos Santos é ocasional e é litúrgico, no lugar secreto você pode entrar sempre. E Deus está dizendo para nós, entra nesse lugar secreto. O verso de número 11 vai dizer que Deus falava com Moisés face a face. Deus falava com Moisés face a face. Deus respondia de forma visível, irmãos, o relacionamento pessoal de Moisés. Deus manifestava a nuvem de forma visível. Queridos, tudo aquilo que for vivido no lugar secreto, deixa eu te falar uma coisa, as pessoas verão e sentirão a glória de Deus através do lugar secreto. Louvado seja Deus, louvado seja Deus. Meus irmãos, Deus está provocando a sua igreja, o seu povo, para começar a desenvolver um relacionamento que vai além das grandes estruturas, que vai além da estrutura do templo, que vai além da estrutura litúrgica, que vai além das celebrações de domingo. Nós compartilhamos, convidamos alguns irmãos para entrar à madrugada orando, irmãos, porque eu sei que o que você estará vivendo nesse lugar secreto vai ser importante para a tua vida e para a tua caminhada. O que eu estou vivendo no lugar secreto vai ser importante, está sendo importante para a minha vida e para a minha caminhada. Eu estive compartilhando com o pastor Rogerinho, ele esteve aqui, o pastor que esteve aqui semana passada, não sei quantos estiveram. E eu estava dizendo a ele, em uma conversa de segunda-feira, antes dele embarcar, nós passamos todo dia, irmãos, conversando na mesa, das 9h15 da manhã até as 4h30 da tarde. Só pausamos para almoçar, e mesmo assim no almoço a conversa continuou. Como foi edificante, como foi prazeroso. Mas eu disse uma coisa ao pastor Rogerinho, que eu compartilhei com os pastores aqui do distrito de Vitória e Cariacica, nessa quinta-feira, tomando um café com eles. Pode baixar um pouquinho, acho que está muito alto aqui no retorno. E eu dizia aos pastores, que eu falei com o pastor Rogerinho, pastor, eu não posso dizer pelos meus irmãos que o Senhor oportunizou você vir à Central de Vitória pregar para falar com eles, mas eu quero dizer ao Senhor, Deus te trouxe lá de São Paulo para me incomodar e falar comigo, porque há muito tempo, irmãos, eu não levantava as madrugadas como eu estou levantando. Não é que eu não orava, mas eu não levantava dessa forma, nesse propósito. E eu estava sentindo saudade de voltar a viver esses encontros na madrugada com meu pai. Esses encontros que são meus e dele. Não é com a igreja, eu não oro como pastor.
O meu encontro na madrugada não é como o pastor Cadu. Não é como SD do Distrito de Vitória e Cariacica. Não é como secretário de administração da Igreja Metodista Wesleyana. É como o Carlos Eduardo, que precisa encontrar com o Pai. Que precisa do lugar secreto. Que precisa da tenda de encontro. Que precisa de voltar a encontrar com Ele. Irmãos, eu fico muito feliz, sabe por quê? Porque eu tenho recebido, irmãos, tanta mensagem no Instagram que o povo está assim sem entender por que eu estou postando um negócio lá, um tal de 3,16 como horário. Estão perguntando, Rodolfo. Gente de Portugal, gente da Espanha, gente dos Estados Unidos, gente da Bahia, gente de São Paulo me perguntando, pastor, o que está acontecendo? O que é isso aí? Me fala aí, porque você não explicou nada disso aí. Você só postou. E eu tenho dito, irmãos, é um momento que eu estou levantando para orar com Deus. Você não quer entrar nessa, não? Fui nesse sábado comprar algumas coisas, rapidamente estava faltando lá para casa para ajeitar, e aí passando em frente à igreja, um pastor amigo, pastor Érico, ali na igreja anglicana, perto do BH. E passei, encontrei ele na porta, tomamos um café, e ele foi me apresentar o templo, e ele falando, rapaz, o que era aquilo? Eu falei para ele, ele falou assim, agora eu estou colocando meu celular também aqui, olha aqui, estou colocando ele agora também, vou estar levantando às 3h16 da madrugada para orar. Queridos, o que Moisés estava vivendo, estava despertando a outros, porque eles também estavam vendo a nuvem pairando sobre o lugar secreto. Deixe as pessoas verem a nuvem pairando sobre o lugar secreto, sobre a tua tenda de encontro. Transforme o teu ambiente de casa, o teu quarto em uma tenda de encontro. Pastor, mas vai ser complicado, porque se eu começar a orar lá no meu quarto, meu esposo, que não é crente, vai estar dormindo naquele momento. Levanta de mansinho, pega o seu banquinho e sai de mansinho. Vai para outro canto, vai para a cozinha, ore no corredor, ajoelhe na sala. Mas saia e transforme um ambiente no teu lugar de encontro. Deixa eu te falar uma coisa, a nuvem que pairava sobre o povo e o povo via, porque o povo via sim ou não, irmãos, a nuvem. E, pasmem você e eu, aquela nuvem não se revelava apenas aqui. Porque quando aquele povo precisava mover, a Bíblia me diz que havia uma coluna de fogo durante a noite e havia uma nuvem durante o dia que protegiam eles. Só que agora a nuvem que eles estão vendo é uma nuvem diferente que paira sobre a tenda do encontro. Porque, irmãos, vai ser diferente aquilo que vai acontecer aqui no coletivo e todo mundo vai ver. O que você vai viver na intimidade não é igual ao que todo mundo está vivendo. O que você está vivendo ou vai viver na intimidade é algo único e exclusivo de Deus. Irmãos, nós precisamos entender da importância do lugar secreto da tenda do encontro. Sabe, do verso 12, melhor dizendo, do verso 13 até o verso de número 16, vai nos revelar que a intimidade com Deus, ela desperta um clamor por algo mais. Olha o que diz, verso 13, acompanhe comigo aí. Agora, se eu alcancei favor diante de ti, eu peço que me faça saber neste momento o teu caminho para que eu te conheça e obtenha favor diante de ti. E lembra-te que esta nação é o teu povo. E respondeu o Senhor, a minha presença irá com você e eu lhe darei descanso. Aí Moisés poderia aqui, como qualquer um de nós, estar satisfeito. Porque a nossa vida muitas vezes entra num grau de satisfação. E esse grau de satisfação aqui não é de ingratidão. É o grau de satisfação de mediocridade. Porque sabe qual é a diferença do medíocre para alguém que é extraordinário, alguém que vai além? Porque o medíocre sempre está satisfeito com aquilo que é limitado. Não é isso mesmo, ponto final. O inquieto, alguém que quer ir além, a mais, ou algo mais, ou quer algo mais, ele nunca vai se dar por satisfeito no sentido de dizer assim, eu posso crescer um pouco mais.
eu posso aprofundar um pouco mais, eu posso ir um pouco mais além. Eu posso adentrar um pouco mais, eu posso viver um pouco mais isso. É como a visão que o profeta tem de dizer, olha, eu vi que o Senhor me levava e havia um rio que saía do templo, e esse rio que saía, o Senhor me dizia, começa a entrar. No começo as águas davam nos artelhos, depois ela chegava até os joelhos, depois ela chegava até as cinturas, e o Senhor me dizia, entra um pouco mais, e quando eu entrei, as águas já me davam nos lombos, de forma que eu não conseguia mais andar, e eu precisei nadar naquele rio. Quem quer mais de Deus não vai ficar com água nos tornozelos, nos artelhos, não vai ficar com água nos joelhos, não vai ficar com água nas cinturas, vão nadar na presença de Deus. Aleluia! Moisés poderia dizer, Senhor, tá bom, o Senhor já disse que a presença iria, e o Senhor daria descanso, tá bom. Aí, verso de número 15, Moisés começa a conversar com Deus e diz assim, não, Deus, espera aí. Olha, se a tua presença não for comigo, não nos faça sair desse lugar. Pois como se poderá saber se alcançamos favor diante de ti, eu e o teu povo? Será que não é o fato de andares conosco, de maneira que somos separados, eu e o teu povo, e de todos os povos da terra? Sabe, aqui o que Moisés está dizendo é o seguinte, Deus, tem algo mais para nós. Não, eu não quero, Senhor, eu já sei, o Senhor nos trouxe até aqui, tem um favor do Senhor, porque o Senhor fez a gente vencer tal batalha, nós vencemos a batalha A, B, C, D, nós vencemos essas batalhas. Mas, eu preciso ainda saber se, de fato, se andares conosco de maneira que somos separados, eu e o teu povo de toda essa terra, eu quero te fazer um pedido a mais. O que Moisés está fazendo é apenas já pré-anunciando a Deus o que ele vai pedir. Você já viu quando a gente quer pedir alguma coisa, somente filhos fazem muito isso, para o pai ou para a mãe, mas ele não quer ser direto. Aí ele começa a dar aqueles rodeios, né? Lá em casa é a Chloe agora que está fazendo isso demais. Aí ela começa, papi, o senhor sabe aquilo que a gente viu na televisão? O que é, Chloe, que a gente viu? Aí eu dou uma de João sem braço, né? Não sei, Chloe, o que é? Não, papi, o senhor não lembra que a gente viu? Não, Chloe, fala para mim. Não, papi, o senhor não lembra, papi, é aquilo. Ah, tá, o que tem? Pois é, papi, Aí ela vai chegando e fala, já sei, você está querendo isso, não é? Você está querendo. O que Moisés está fazendo com Deus é isso. Moisés está dizendo, Deus, olha, vou falar para o senhor aqui. Eu sei que o senhor tirou a gente lá, mas eu não quero me contentar com as experiências passadas. Eu quero mais de Deus. Ele pede, Deus, mostra-me o teu caminho. No verso de número 13, ele está dizendo assim, olha, eu quero saber qual é o teu caminho. Até então é um caminho traçado, é um caminho normal para todo mundo, mas eu quero saber qual é o teu caminho, mostra-me alguma coisa a mais. Verso 15 ele vai dizer, a tua presença comigo. Sabe por que a intimidade genuína, irmãos, ela não nos deixa acomodados, pelo contrário, ela nos inquieta a buscar mais de Deus. Ela não fica ancorada em experiências do passado. Quem quer mais de Deus não se satisfaz com algo que aconteceu há 10 anos atrás. O que você viveu há 10 anos atrás foi importante para 10 anos atrás. O que você precisa viver nesse momento vai depender do quão profundo você quer ir com Deus. Porque Deus só vai te levar e só vai me levar a um lugar de profundidade se nós estivermos dispostos a ir, irmãos. Só que não adianta, a intimidade genuína, ela não nos deixa acomodados. Há pessoas, irmãos, que se acomodaram, pararam, estancaram, estagnaram. Não vive nada de novo mais na vida. Não busca nada mais de novo na vida com Deus. Se você perguntar para ele ou para ela, conta-me um testemunho, uma experiência.
Irmãos, ela vai falar da experiência de fulano, de ciclano, de beltrano, vai contar o testemunho do Rodolfo aqui hoje, entre o Subway e o presbítero, vai contar experiências dos pastores, mas poucas vezes vai contar de fato a experiência que ele viveu de fato. Sabe, mas me dá a entender esse texto que Moisés já ia para essa tenda preparado para buscar algo mais. Ele não ia como alguém morto esperando que lá acontecesse, ele já ia como alguém que estava preparado para algo mais de Deus. Deixa eu contar uma experiência para vocês, não sei se eu já compartilhei, alguns já ouviram, mas se ouviram, você vai ouvir essa por segunda vez. O Dinarte Barradas, da Universidade da Família, inclusive ele vai estar ministrando aqui no mês de julho, após a capacitação que nós vamos ter. Ele conta uma história do Gary Anderson, que uma senhora vivia na Austrália, vivia na Austrália, e essa senhora estava mudando, havia ficado viúva e estava mudando, voltando para a sua cidade de origem. E ela então despacha toda a sua mudança por caminhão de mudança. Vai levar no avião apenas alguns pertences, algumas malas, e dentre essas malas está uma mala especial, uma caixinha que estava levando o seu gato. E ela está levando o seu gato de volta para a sua cidade natal. Quando ela desembarca na sua cidade natal, ela vai até o balcão de despacho de bagagens especiais. Quando ela chega nesse balcão, ela diz para o atendente: eu vim aqui pegar a minha maleta, e dá para o atendente o comprovante, o resguardo, o voucher, e ele diz assim: tá ok, vamos buscar. Quando chega lá, tá todos os funcionários lá dentro desesperados. E o funcionário chega e diz: eu vim pegar a maleta da senhora, da velhinha que está lá querendo. E rapaz, tem um problema aqui, o que é? O gato dela morreu. E agora, irmãos? Como é que volta para contar do gato? E a velhinha está desesperada porque tem gente do lado de fora esperando ela, familiares esperando, e ela está: cadê meu gato? Eu quero meu gato, cadê meu gato? Eu quero meu gato, meu gato, e meu gato, e meu gato, e o povo lá dentro está desesperado: cadê o gato? Irmãos, naquele tumulto, uma voz sábia aparece, uma cabeça pensante no meio daquele povo, diz assim: já sei, vamos correr nos pet shops, aí para a gente buscar um gato que seja semelhante a esse gato. Aí olha, o gato tem uma manchinha no pescoço, uma outra manchinha na pata, de tal coloração, e eles correm atrás dos pet shops lá para ver se conseguia comprar o gato. Sai gente igual doido lá, buscando e ligando para pet shop, mandar foto, vídeo do gato, e o povo está mandando vídeo do gato. Uma certa altura encontra lá um gato que era igualzinho, irmão. Trazem o gato para cá, correm lá, traz o gato, e a velhinha está lá: eu quero meu gato, cadê meu gato, meu gato, cadê meu gato não chegou, cadê meu gato, eu quero meu gato. E o povo está desesperado: calma senhora, calma, porque a gente ainda tem que passar por uma série de protocolos, tem a questão da vigilância sanitária, então a gente precisa ver direitinho antes de trazer o gato da senhora, tenha paciência, nós estamos com poucos funcionários hoje. Começa a inventar as histórias mais mirabolantes para ver se resolve a impaciência da senhora pelo gato. Pega um gato, coloca o gato lá, tira o gato morto, coloca o colazinho no gato, com a etiqueta, coloca dentro da caixa direitinho, pintei o gato, beleza, senhora, tranquila senhora, porque está aqui, colocamos aqui, está aqui o gato da senhora. Uau, funcionário aliviado. A senhora vira e fala assim: olha para a caixa, olha para o funcionário, olha para a caixa, olha para o funcionário: não, esse não é o meu gato. E o funcionário está doido: como, senhora, que não é seu gato, senhora? Seu gato não tem uma manchinha no pescoço? Tem. Seu gato não tem uma manchinha na pata direita? Tem. Seu gato não estava com esse colar? Sim. Então
Então, senhora, é seu gato. Não é o meu gato. Senhora, não tem como, senhora. É o seu gato, senhora. Não é o meu gato. Mas, senhora, por que não é o seu gato? Porque o meu gato estava morto. A velhinha havia trazido o gato morto de casa. Não adianta querer ver coisa viva se a gente está chegando morto de casa. Se a gente estiver trazendo a nossa vida morta de casa, irmãos, não vai ter vida sendo produzida no culto. Moisés vai para o lugar do encontro, para a tenda, mas ele já vai desejando algo de Deus. Ele já vai proposto no seu coração, hoje eu vou lá na tenda, porque hoje eu quero algo mais. E quando Deus for bater um papo comigo, eu vou pegar Deus direitinho. Falar, Deus, eu quero conhecer seu caminho, eu quero que o Senhor me mostre o teu caminho. O Senhor até já disse que caminharia com o povo, mas eu quero dizer para o Senhor. O Senhor tem que fazer a gente entender o que nós estamos vivendo aqui. Há um clamor por algo mais. Há um clamor por algo mais. Queridos, o verso de número 16 também revela uma outra verdade. Intimidade com Deus revela a sua presença e mostra a diferença do povo de Deus. O verso de número 16, Moisés está dizendo assim, olha, pois como se poderá saber se alcançamos favor diante de ti, eu e o teu povo? A intimidade com Deus revela a diferença. Quem é íntimo com Deus, irmãos, revela a diferença nas redes sociais. Quem é íntimo de Deus revela a diferença nos ambientes sociais. Quem é íntimo de Deus revela a diferença no trabalho. Quem é íntimo de Deus revela a diferença na faculdade, na escola. Quem é íntimo de Deus revela a diferença onde quer que ele passe. Quem é íntimo de Deus revela a diferença. É denunciada, irmãos, a diferença de quem é íntimo de Deus. Quem é íntimo de Deus, e Moisés está dizendo, olha, eu não quero só para mim não, eu quero que o teu povo também seja um povo diferente. Eu não quero que aconteça só comigo não, eu quero que o teu povo também seja um povo diferente dos outros povos. Eu quero que quando as demais nações olharem, não olhe apenas para Moisés dizendo assim, que legal, Moisés é um homem de Deus. Não, eu quero que diga cada um, cada homem, cada mulher, você é um homem de Deus, você é uma mulher de Deus. Eu não sou muito de pedir isso não, mas eu queria que você dissesse para alguém que está aí do teu lado aí, você é um homem de Deus ou você é uma mulher de Deus. Diga isso com fé, convicção, irmão. Você é um homem de Deus, Breno. Sabe, o que nos diferencia como povo de Deus não são os rituais, irmãos, é a presença dEle. O que nos diferencia como povo de Deus não é a liturgia do culto, é a presença de Deus. É a presença de Deus, irmãos. A presença de Deus é a marca da intimidade. A presença de Deus mostra a intimidade que nós temos com Ele. Estou caminhando para o último ponto, irmãos. Do verso de número 17 ao verso de número 23. A intimidade com Deus nos conduz à revelação da sua glória. Olha que Moisés começou a pedir ao Senhor, e o verso 17, o Senhor disse a Moisés, eu farei isso que você falou. Porque você alcançou o favor diante de mim, e eu conheço você pelo nome. Eu conheço você pelo nome. Então Moisés disse, eu peço que o Senhor me mostre a sua glória. E o Senhor respondeu, eu farei passar toda a bondade diante de você, e lhe proclamarei o nome do Senhor. Eu terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem eu me compadecer. E o Senhor acrescentou, você não virá a minha face, porque ninguém poderá ver a minha face. Mas o Senhor vai dizer algo mais a ele. Tem um lugar aqui, eis aqui o lugar perto de mim, onde você ficará sobre a rocha. E quando a minha glória passar, eu porei você na fenda da rocha e cobrirei
com a mão até que eu tenha passado, e depois, quando eu tirar a mão, você me verá pelas costas, mas a minha face ninguém verá. Irmãos, Moisés, ele vai além e ele quer ver a glória de Deus. Deus atende parcialmente, e revela a sua bondade, o seu nome, a sua misericórdia, ainda que não lhe mostra o seu rosto, mas Deus está dizendo: você vai ver a minha glória. Você vai ver a minha glória. Eu vou permitir você ver a minha glória. Queridos, a intimidade com Deus, ela vai nos conduzir à revelação da glória de Deus. Há coisas que você só verá se você de fato nutrir uma intimidade com Deus de tal forma que da tenda do encontro te transporte para a fenda da rocha. A tenda do encontro é o lugar de perguntas, é o lugar de interrogações para com Deus, é o lugar de questionamentos para com Deus, é o lugar de tentar conversar com Deus sobre o caminho, sobre o que Ele quer fazer com o povo. Mas Deus diz: sai agora, vem para o lugar, vem para a fenda da rocha, vem para o lugar agora que eu vou revelar agora a você algo que vai além, eu vou te levar um pouco mais além. Amados, se nós desejamos estar face a face com Deus, para poder contemplar a glória dEle, precisamos armar as nossas tendas de encontro. Precisamos realocar, colocar a nossa tenda de encontro em um lugar que seja separado de fato, porque só se trata de você e de Deus. Quando você entrar na tenda de encontro, tenha certeza, outras pessoas perceberão que tem uma presença se manifestando. Só que ninguém verá a glória do Senhor como aqueles que entraram na tenda. O povo até viu a glória de alguma forma, porque viu uma nuvem. O povo viu a nuvem baixando ali, o povo viu a nuvem pairando. Eram aqueles que talvez nos comentários iam dizer: gente, que culto maravilhoso. Hoje a nuvem baixou lá. Era céu na igreja, era céu na terra, todinho. Mas essa era a experiência do povo e dos demais. A experiência de Moisés é outra. A experiência de Moisés é a experiência que se dá dentro da tenda, e que o Senhor depois o leva para um lugar mais próximo ainda, para dizer assim: olha, eu vou te mostrar, porque você me buscou na tenda de encontro, querendo mais da minha presença, e não tem como eu negar a minha presença para você. Deus está dizendo para Moisés: a intimidade revela a minha glória. Quem é íntimo de Deus sempre verá a glória de Deus. Quem não for íntimo de Deus verá apenas testemunhos dos outros. Quem não for íntimo de Deus não conseguirá experimentar a experiência da fenda da rocha. Mas deixa eu te falar uma coisa: ambas são demonstração do poder e da glória de Deus. Ver a nuvem descendo na tenda de Moisés deve ter sido algo maravilhoso. Deve ter sido algo espetacular. Poder falar: não, vocês não têm ideia, lá o meu líder, nuvem baixa lá. Lá na tenda do meu líder, você não tem ideia, lá tem nuvem. Lá é maravilhoso. A gente assiste aquele negócio como um espetáculo hollywoodiano. É um negócio de outro mundo. Mas o que Moisés vive dentro da tenda não é apenas contado, é vivido de fato. O que eu quero dizer, meu irmão, minha irmã, nós temos o poder de decidir. Se nós quisermos, de fato, ir além, construa tenda de encontro. Comece a construir sua tendinha de encontro. E para construir tenda de encontro, irmãos, dá um trabalhinho.
Dá um trabalhinho, irmãos, porque construir tenda de encontro, ainda que não nos diz claramente esse texto, eu buscando alguns comentaristas, há um consenso de alguns comentários que essa tenda é o trabalho feito pelo próprio Moisés. A tenda de encontro sua não vai ser construída por pastores. A tenda de encontro sua não pode ser construída por esposo ou esposa, filho ou filha, pai ou mãe. A tenda de encontro sua tem que ser construída por você mesmo. Construir tenda de encontro dá um trabalhinho, porque você tem que parar, talvez vai tomar um solzinho, vai chegar a hora que algumas distrações vão vir e vão querer tirar você do lugar de construir a sua tenda de encontro. E vai mesmo, irmãos. Como eu estou sem o Spotify pago, irmão, eu estava orando e coloquei uma música, meu querido, o diabo mandou, logo naquela hora. Mas eu não vou dizer que foi o diabo que mandou, não, é eu que não paguei a conta prêmio. Sabe o que eu estou querendo dizer para você? Não permita que nenhuma distração tire o teu encontro na tenda do encontro. Às vezes você vai estar tão cansado, vai dizer assim, mas eu tenho que montar a tenda do encontro. Para ver glória de Deus tem que montar a tenda do encontro. Para ver a tenda do encontro não tem jeito, você vai estar cansado, irmão. Você vai perder o sono, né, Mariana? Não vai conseguir dormir depois mais. Mas monta a tenda do encontro que vai valer a pena depois. Porque as experiências da tenda do encontro, vou te falar uma coisa, irmão. Essas vão ser fantásticas. A experiência de Moisés na fenda da rocha, imagina, irmão, falando, olha, se na tenda já era bom, imagina na fenda da rocha. Imagina na fenda da rocha. E aí, queridos, logo depois, na sequência, Deus vai levar Moisés a viver a experiência da segunda entrega das leis. Tudo agora, irmãos, vai ser melhor ainda. Se você seguir, depois você vai ver a renovação da aliança que Deus vai fazer, porque houve tenda do encontro, houve fenda da rocha sendo passada na vida daquele povo. Deixa eu te falar uma coisa, construa sua tenda de encontro. Talvez sua tenda de encontro não precisa ser obrigatoriamente às 3h16 da madrugada, mas construa sua tenda de encontro. Construa de tal forma que você possa dizer assim, essa tenda não foi outro que construiu para mim. Essa fui eu mesmo que a construí. Queria te convidar a fechar os teus olhos. Quero convidar o pessoal aqui do louvor. Eu quero te convidar para esse momento com o Senhor. Ore aos céus nesse momento. Construa esse lugar. Peça ao Senhor para te levar além, mais além. Se coloque diante de Deus dizendo, Senhor, eu quero ir mais além, Pai. Porque não tem nada mais especial do que aquilo que é revelado na tenda do encontro. As experiências do arraial são maravilhosas, irmãos. Mas a da tenda do encontro é única. As experiências do arraial são fantásticas. Mas a da tenda do encontro é incomparável. A da tenda do encontro é para levar mais além. A da tenda do encontro é momento de intimidade. A da tenda do encontro é momento exclusivo, exclusividade. Uma sessão única e exclusiva só para você. E aí, eu quero finalizar mesmo, concluindo dizendo, Deus disse para Moisés, eu te conheço o seu nome. Eu posso te chamar pelo nome aqui. Porque é te chamando pelo nome que você vai entender que o encontro é meu contigo. E o Senhor te chama pelo nome. O Senhor te chama pelo nome. Enquanto o Ministério Louvor estiver louvando, adorando aqui, eu queria que você estivesse orando ao Senhor. Eu queria que você estivesse dizendo ao Senhor, Senhor, me ajude a continuar montando a minha tenda de encontro contigo. Me leva além, Senhor. Me leva além, Senhor.